Senhor, perdoai meus pecados e aceita teu lado, me deixa tocar o teu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mais um fio de sua luz, uma telha Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma atividade virtual nesta casa, neste posto de socorro e dando continuidade ao estudo do livro Personagens da Boa Nova, né? E hoje a gente vai ver o capítulo que fala do apóstolo descrente. Então, só pelo título do capítulo já dá para entender que Tomé, que é o apóstolo, era alguém muito parecido conosco, porque todos os apóstolos, né, os discípulos que Jesus teve, eles são arquétipos como que nós conhecemos e muitas vezes então nos identificamos com as suas virtudes ou com seus vícios, que são em grande maioria. Mas o detalhe do Tomé é que ele é um discípulo, um apóstolo frequente, né? Ele está sempre próximo, porque ele era pescador, então ele andava com Pedro, com Tiago, com João, então ele participa de vários momentos importantes com o Cristo. E aí então nós vamos ver num livro nosso que chama Boa Nova, que os espíritas devem ler, porque é considerado pelo Chico um dos livros que ele mais gostou de psicografar, fala exclusivamente dos diálogos de Jesus com aqueles que o seguiram. Então lá estão também a grande maioria desses personagens aqui do livro. E nesse diálogo então, diz que Tomé, né, é descendente de Dalmanuta. E então Jesus foi até lá e quando ele estava descansando na casa de Zacarias, numa choupana, o que acontece? Chega o Tomé. E o Tomé diz assim: Senhor,
numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. Então, a questão do Tomé era Jesus fazer um sinal para que ele se convencesse, que ele já estava até certo ponto já amando o Jesus, já na convivência, mas ele queria um sinal. E o que mais? Ele queria que esse sinal fosse visto pelos que andavam com ele. E quem que era esse pessoal que ele se refere? Eram os ricos, eram os importantes, eram os que tinham autoridade, eram os fariseus. E ele insiste isso com Jesus várias vezes. Um sinal para que ele seja reconhecido como o Messias. E aí eles dizem, são funcionários, altos funcionários de Herodes, né? São doutores de Jerusalém. E aí Jesus continua calado, em silêncio, e diz assim, e o que eles desejam de mim? Jesus, na maior simplicidade da convivência, né? Querem conhecer-vos, mestre. Aí Jesus olha para o Tomé e diz assim, mas não é necessário que eles venham a mim, que eles me conheçam, mas sim que eles sintam a verdade que trago de nosso Pai. Porque Jesus, o importante é reconhecer o Deus, o divino. E Jesus não fazia questão de conhecer aqueles amigos, né? Ele sabia para quem que ele tinha que conviver, falar e viver e ensinar. Então o Tomé fica irritado, aí ele se acalma e continua. Mestre, compreendo as vossas observações divinas, quer dizer, eu estou entendendo o que você está falando. Mas, no entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus de novo. Então, hoje em dia a gente diz, mas que sinal, né? Às vezes a gente não fala, eu queria uma luz, a gente trocou sinal por luz. Que eu estou sem saber, eu queria que alguém chegasse e me dissesse o que era para eu fazer. É isso que ele está falando. Ou então se identificar. E tem gente que ainda quer sinal mesmo dos céus, como há 2000 anos. E Jesus disse que o único sinal que ele daria seria o de Jonas, né? E aí então Jesus responde assim, mas Tomé, escuta aqui, presta bem atenção. Mas se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Aí o Tomé não dá sossego para Jesus. Aí Jesus fala assim, olha Tomé, o negócio é o seguinte, o sinal é uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso no céu. Então, para nós aí que estamos esperando o sinal, Jesus deu a dica, né? O sinal é o trabalho no bem, esse é o sinal. Sinalizando, quando o bem nos chama ao trabalho, é porque estamos sem crédito. Precisamos trabalhar para ganhar crédito, para estarmos bem também. E aí a conversa continua. Jesus diz assim, o nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Porque todo mundo queria um sinal, não era para fazer nada não, era só para se sair melhor na vida e não errar e ficar bem lá quando morresse, porque era assim que eles entendiam, para ganhar o reino dos céus. E aí então, Jesus disse assim, vai, não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizemos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Então ele estava dizendo para Tomé, olha aqui Tomé, não se ilude não, né? Vê se tu acerta o passo e vê o que é verdadeiro, não se perde com as ilusões da terra, do mundo. Era esse o sinal que Jesus estava dando para ele. Mas Tomé não entendeu nada. Melhorou um pouquinho, mas continuou. E qual eram os traços da personalidade desse discípulo? Ele dizia assim, era rápido para pensar, rápido para desacreditar, pensamento lógico, desconfiava demais e tinha ainda outra coisa, era muito pessimista, segundo alguns autores. Então, isso aqui somos nós, né? A gente crê descrendo, de vez em quando uma onda de pessimismo nos invade e só acredita no que vê e que acha que tem lógica. Se não tiver lógica, não tem. É por isso, então, que muita gente não acredita em espírito, não acredita em médium, né? Não acredita que Jesus está conosco e está envolvido com a nossa família, com tudo que nos acontece. Não acredita que Deus é justo e bom, né? Porque é na hora do teste que a gente tem de fato essas crenças. E aí então o Tomé, ele tinha uma certa autoridade. Por quê?
Diz que quando Jesus voltava para a Judéia, os discípulos disseram assim: olha, Senhor, nós não vamos te acompanhar, porque quando nós chegarmos lá, eles querem lhe matar. E quando mata o mestre, mata os discípulos também, os apóstolos. Aí Jesus continuou caminhando, tranquilo, sereno, e aí Tomé chegou para ele e disse assim: ó, quer saber? Nós vamos, e se ele morrer, nós vamos morrer todo mundo juntos. Então Tomé era também, se posicionava e tinha uma certa autoridade. Não é porque ele tinha essas dificuldades na sua personalidade que ele não era um bom discípulo. Porque a gente pensa que os discípulos eram santos, pessoas especiais. Não, eles eram como nós. Se Jesus tivesse feito uma equipe de santos, nós não entenderíamos a linguagem deles, porque nós não entendemos a linguagem dos santos. A gente só entende a linguagem da humanidade, igual a gente. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Muito alto a gente já não consegue entender. E aí então vai acontecer com Tomé, na crucificação, isso tudo está nos livros nossos. No Boa Nova, nesse livro, e em outra literatura que a gente vai encontrar sobre os discípulos. Na crucificação aconteceu um fato muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus foi ser crucificado, todos os discípulos correram, sumiram, porque era assim mesmo na época. Matava-se o mestre e os discípulos iam juntos para a mesma morte, que seria a crucificação. Como eles já entendiam a lei, eles fugiram, desapareceram. Só ficou João, Maria, Joana de Cus e a mulherada, que a gente já sabe que vai ser estudada aqui também. E aí então o Tomé sumiu. E quando ele estava lá escondido, deu uma consciência pesada nele, ele pegou, se disfarçou todo, para que não fosse reconhecido. Não foi como Pedro, que foi reconhecido e negou. Ele foi todo disfarçado, e ele chorava, ia olhando Jesus sofrer, todo ensanguentado. Ele já não aguentava mais. Aí ele disse: mas eu tenho que chegar perto dele, para ouvir, pelo menos ele dizer assim: você também fugiu, né, Tomé? Aí quando ele chega perto de Jesus, ele vê que Jesus lê o pensamento dele e diz assim em voz quase imperceptível. E o que é que Jesus vai falar? De novo, vai responder o sinal que ele tanto perguntava. Tomé, Jesus falando, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Então Jesus ainda ali caminhando para a crucificação com a cruz, ele ainda estava ensinando Tomé que não adianta correr, né? Que nasceu, há um compromisso com a vida, com a existência, e nós temos que dar conta da nossa missão, da nossa prova, da nossa expiação, ainda que com dificuldades. É esse o sinal, né? O sinal é tornar o ofício santo, não é sacrifício de morrer gritando, é tornar o trabalho santo, a provação santa, a dor santa. É isso que Tomé estava aprendendo com Jesus. E aí então Jesus é crucificado e lá vem o grande episódio da ressurreição. Na ressurreição, nós devemos a Tomé a materialização de Jesus, porque Jesus aparece para Maria de Magdala, né? Aparece para alguns discípulos, mas com Tomé e os discípulos, eles estavam na casa do pai de Marcos, com tudo fechado, porta, janela, tudo. Por quê? Porque eles tinham medo que chegasse, prendesse e levassem eles. E aí então o que acontece? Jesus aparece dentro de casa sem ninguém abrir a porta. Como é que pode? Aí o Tomé, uns ficaram com medo, porque a gente acredita, mas tem medo de espírito, não é assim? E aí Jesus tinha morrido, como é que ele aparece? E aí Tomé ficou observando que o corpo dele era bonito, né? A túnica brilhava, ele parecia que flutuava. E aí Tomé ficou olhando e Jesus, de olho no Tomé. Por quê? Porque o Tomé andou dizendo antes que não acreditava que Jesus tinha aparecido para Maria de Magdala, que só acreditava se ele visse, e tem mais, tinha que passar a mão nas feridas, na onde entrou a lança e os pregos. E aí ele não contou isso para ninguém, ele pensou, e Jesus chega bem na frente dele e diz assim: Tomé, precisamos resolver uma coisa, não é? O que ele fez? Percebeu os pensamentos mais ocultos, aproximou do discípulo e convidou Tomé a tocar-lhe as chagas, né, as feridas. E aí ele disse assim: Tomé,
põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, de novo o sinal aparecendo. Então, se tem uma coisa que Jesus fez, foi não deixar Tomé sem resposta. Resposta do sinal que ele queria. E ele repetiu várias vezes. A resposta é o trabalho no bem, a resposta é o sacrifício, né? A resposta é padecer, é viver, é sofrer, é muitas vezes perder o corpo em condições difíceis, mas não deixar de cumprir a missão e a tarefa e a prova tão curta na nossa existência. E aí então o Tomé, que era muito cérebro, né, começou a pensar, e então ele vai de novo, após a materialização, porque Jesus se despede e vai embora, e ele fica melhor do que antes. Então, quantos encontros, quantas falas Jesus não teve que ter com Tomé e explicar sempre a mesma coisa para que ele se tornasse um divulgador dos ensinos, vivesse tudo que ele aprendeu com Jesus, porque de fato ele viveu, foi divulgar o Evangelho de Jesus na Índia, né? E morreu de flechadas, como todos os discípulos foram sacrificados mesmo, porque essa era a pena daqueles que falavam do Cristo, de Jesus, o Nazareno. E aí quando ele então é sacrificado, ele entra, né, como um discípulo que serviu e que trabalhou. E aí ele diz assim, na hora que ele estava, depois que ele vê, se melhora, assim, finalmente o coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Porque o que Jesus estava trabalhando em Tomé? A fé. Enquanto ele não tivesse fé no que Jesus falava e no ensino, ele não poderia vivenciar aquilo. Por isso que Jesus insiste na fé com os discípulos e insiste conosco. Porque se tem uma coisa que a gente precisa nos dias de pandemia é de fé. Não sei como as pessoas sem fé estão vivendo, mas eu acredito que estão tendo muita dificuldade. Então, buscar a religiosidade, buscar a espiritualidade, buscar algo que lhe preencha a alma, o espírito, como Tomé, que só era cérebro, não era sentimento, não era coração. É necessário compreender Deus por uma outra porta, por uma outra canal, que é o do coração, o do sentimento. Assim somos nós. Então, às vezes a gente que tudo quer ver porque não crê. E aí Jesus fala isso para Tomé. Tomé, você crê porque viu. Bem-aventurados os que veem sem crer, porque são os simples, são os prudentes, são os que são verdadeiros. E a nós, muitas vezes, quando a gente diz que Deus sabe de tudo e que a nossa situação atual está no controle absoluto de Deus e que a nós só nos resta não atrapalhar o plano, muitas pessoas não têm fé, né? Dizem que isso somos os iludidos, né? Os que têm fé. Mas isso é uma onda que muitas vezes os próprios espíritos querem incutir no nosso cérebro, no nosso pensamento. E como o nosso coração é desguarnecido, abriga esses pensamentos que nos levam muitas vezes à bebida, né, à droga, a brigas, à busca do exterior. E Jesus está falando para buscarmos o interior. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar da fé. Diz que a fé é divina e a fé é humana. Então, a fé divina é aquela que está por conta de Deus. A fé humana é a que está por nossa conta, porque há em nós um equilíbrio entre a lei divina, a fé divina e a fé humana. E aí então nós vamos reconhecer que Tomé é muito nós, né? Tomé não existiu lá há 2000 anos. Ele continua andando aqui pela terra, né? Mas não é o Tomé, própria pessoa, o espírito. São os arquétipos de Tomé. Então existem vários Tomés, vários Pedros, vários Maria de Magdalas, vários João. João é mais raro, né? Porque João
é o discípulo amor. Então ele é mais raro, mas existe. Então qual é o objetivo? É buscar arquétipos que a gente se melhore sempre, que a gente cresça, que a gente evolua. Esse é o objetivo de nós estudarmos, porque nós não estamos estudando os personagens da Boa Nova para ficarmos sabidos e muito menos conhecermos a história deles. Nós estamos estudando para ver as barreiras que eles venceram, os obstáculos que eles venceram e que não eram nem mais nem menos do que os nossos. É porque eles tinham no tempo deles e nós temos os nossos no nosso tempo agora. Se eles nascessem agora, que podem estar nascidos e a gente não sabe, eles teriam as mesmas dificuldades que nós atualmente, mas provavelmente superariam muito mais. Por quê? Porque fizeram um aprendizado junto com Cristo. Então, o ensino da noite é: o que eu posso aprender com Tomé? O aprendizado com Tomé é buscar a fé, uma fé que cresça, como diz Jesus no Evangelho, como a semente de mostarda, que quando é a menor das hortaliças, é um pontinho de caneta, né? Mas que quando cresce, dá uma árvore imensa, muitos frutos, porque acolhe os que são necessitados. A fé é produtiva, a fé é produção, a fé é trabalho. E foi isso que Tomé fez quando decidiu por ter fé, aprendendo com o nosso Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, nos conceda uma noite, né, de reunião com aqueles espíritos que esperam de nós o crescimento espiritual, de nós e da nossa família e de todos que estão à nossa volta. Para encerrar, avisando que segunda-feira, dia 31 de agosto, Maria de Magdala, com nosso amigo Trindade, que vai ser muito bom. Então, uma boa noite para todos.